Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Bom dia, Hare Krishna. Então, nós vamos agora, dar sequência no estudo que nós estamos fazendo do livro Bhagavad Gita, como ele é de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nós estamos dando sequência no prefácio, que foi o prefácio escrito pelo próprio Prabhupada, né, o comentador do texto Bhagavad Gita que nós estamos analisando aqui. Tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer o mantra para iniciar e depois nós vamos continuar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Govinda Vallabha Girivaradhari, Jaya Govinda Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, Gurudeva, Prabhupada, Jaya Vishnupada Paramahansa Paritra Jakacharya, Astotra Sat, Sri Srimad Sua Divina Graça, Abhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, fundadora Acharya da ISKCON, Srila Prabhupada Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com achotes do conhecimento. Ao mestre espiritual eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtakarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências à substância substancial divina Senhor Vasudeva.
deixar aqui aberto no prefácio, né? Nós estamos lendo aqui o prefácio. O prefácio de Srila Prabhupada mesmo, né? Nós já lemos o prefácio dos editores, né? Dos discípulos de Prabhupada que editaram o livro aqui em português. Agora nós estamos lendo o prefácio do próprio Srila Prabhupada, também está no texto, né? Nós havíamos parado no Prabhupada. Ele fez o seguinte comentário: mas na verdade o pai original desse movimento é o próprio Sri Krishna, pois ele começou há muitíssimo tempo, mas está chegando até a sociedade humana pela sucessão discipular. Se tem algum mérito nisso, não o adquiri pessoalmente, mas graças ao meu mestre espiritual eterno, sua divina graça, Om Vishnupada Paramahansa Parivrajatacharya Astottara Shata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Goswami Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada. São os títulos dados. No vídeo passado, eu fiz um comentário, eu acho que eu não concluí o raciocínio, então já vou deixar agora, né? Assim, porque aqui, olha só, o Prabhupada disse que o movimento começou, não é? O movimento está chegando até a sociedade humana nesses momentos atuais. Na aula passada eu havia comentado, não sei se foi na aula do Bhagavad Gita, ou se foi assim, no nosso bate-papo informal, mas a questão é que eu fiz o seguinte comentário, que por que não é, o conhecimento védico está chegando, não é, à sociedade no Ocidente somente agora. Em 1900 começou aí, recentemente, 1960, a história começou aí, né? A pergunta, né, que se pode fazer, eu não sei se eu já respondi essa pergunta, eu não me lembro se eu respondi ela no total, mas eu vou retomar aqui, eu acho que vale a pena. Aqueles que já ouviram, né, já sabem dessa informação, aqueles que não ouviram ainda, eu acho que, né, assim, vale a pena ficar sabendo disso. Porque olha só, nós estamos nos propondo, né, a falar dos conhecimentos védicos como sendo o conhecimento libertador da ignorância da sociedade humana, é um conhecimento revolucionário que oferece ao ser humano condições de encontrar a paz, não é? De viver a paz, enfim, de se autorrealizar e de se tornar um ser de sucesso, não é? No sentido da evolução. Então, essa proposta é a proposta básica de todas as religiões, né? Não é uma proposta unicamente da consciência de Krishna. Todas as religiões do planeta vão fazer essa proposição, vão se apresentar nesse contexto. Nós somos, não é, a comunidade, a questão que vai ser colocada dessa forma, nós somos a comunidade tal, e temos o livro sagrado tal, e através desse livro sagrado você encontra a perfeição, você encontra as respostas para as perguntas fundamentais, e ao mesmo tempo você também vai encontrar a perfeição, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Essa é a proposta geral das religiões de modo geral, né? E essa também é a proposta da consciência de Krishna. A pergunta que pode ser feita a partir daí é a seguinte: por que não, se é tão relevante assim, se o conhecimento védico a relevância do conhecimento védico para a humanidade, ela é prioridade, ela é importantíssima, então por que ela demorou tanto para chegar ao Ocidente? Por que ela ficou confinada na Índia, não é assim, por tantos, né, as centenas de milhares de anos, né? Bom, essa mesma questão, né, pode ser levantada para todas as religiões, né? Pode ser levantada, por exemplo, para o judaísmo,
pode ser levantada para o islamismo, pode ser levantada para o budismo, pode ser levantada para todas as religiões. Porque, veja bem, olha só, se a gente pegar no processo histórico, agora, não é o fato de que, porque pode ser levantada para todas as religiões, todos os processos históricos religiosos, que automaticamente resolve a nossa questão, né? São duas coisas diferentes. Uma é o processo histórico que acontece com todas as religiões que aparecem no devido curso do tempo dentro da história. Por exemplo, o próprio judaísmo. Já haviam seres humanos há muito tempo na Terra, quando apareceu o judaísmo. Então, quer dizer, se o judaísmo era uma prioridade para a humanidade, porque que veio a aparecer, né, somente depois de muitas centenas de séculos que a sociedade já estava organizada, etc. Ou mesmo o islamismo, que apareceu somente depois de muitos séculos. Então, o que acontece com as pessoas anteriores a isso, como que elas ficam, né? Por exemplo, o próprio Mestre Jesus, né? Como se coloca, né? Normalmente se coloca dessa forma, que Jesus é o único caminho que levará ao Supremo. E, num certo sentido, está correto isso, porque o mestre espiritual é o único caminho que leva a Deus, né? Ter um mestre espiritual autêntico, que está representando de forma autêntica o Senhor Supremo, é de fato o único caminho que nos ligará ao Senhor Supremo, porque nós não chegamos ao Supremo diretamente, sempre é através de um mestre, de um representante, né? De um guia. Né? Então, agora, o que acontece, ou o que acontecia, ou o que aconteceu com todas as pessoas anteriores, não é, ao Mestre Jesus, quer dizer, elas foram negligenciadas, elas eram apenas contingentes, elas eram desnecessárias, né? Pode-se dizer assim. Então pode-se levantar a questão de todas as formas, né? Mesmo o Senhor Buda, ele apareceu há 2.700 anos, 700 anos mais ou menos antes de Cristo, só que a humanidade já existia há muito tempo antes, né? Então o que acontecia com as pessoas anteriormente a elas, foram negligenciadas e tal. Então essa mesma questão pode ser aplicada para todas as religiões, não apenas para a consciência de Cristo. Agora, a consciência de Krishna, ela já existe no planeta muito, muito antes, não é, do islamismo, muito antes do judaísmo, muito antes do budismo, né? A consciência de Vishnu, antes de Buda, a cultura védica já era totalmente estabelecida, os conhecimentos védicos, inclusive o próprio Siddhartha Gautama, que é o Senhor Buda, ele retirou a maioria das informações de dentro do compêndio dos conhecimentos védicos, dos yogis, das práticas de conhecimento védico, etc. Então o conhecimento védico ele é muito antigo, né? Ele é milenar, então para informação, né, do público em geral, o sânscrito é a língua reconhecida, né, pelos estudiosos, pelos acadêmicos, pelos pesquisadores e cientistas da área, como sendo a língua mais antiga do planeta. Ela é a língua original das outras línguas. Nenhuma língua no planeta, né, babilônios, egípcios, sírios, né, fenícios, maias, enfim, nenhuma dessas línguas, ou mesmo o latim, né, ela suportou a pressão dos processos históricos e do tempo. Nenhuma delas, todas elas entraram em decomposição ou se transformaram em uma outra coisa, né, que praticamente ficou irreconhecível em relação à sua fonte original. Mas o sânscrito ele permaneceu intacto a todas as pressões históricas, invasões culturais e agressões, etc. O sânscrito permaneceu intacto e é uma língua que atualmente está sendo estudada pelos pesquisadores, principalmente da NASA, por questões técnicas do sistema de computação quântica, porque a língua sânscrita é uma língua que consegue lidar com a tecnologia atual de uma maneira
que acompanha a velocidade dos processos baseados na física quântica. É uma língua assim bastante sofisticada e ela já está no planeta há muitas centenas de milhares de anos atrás. E o conhecimento védico já está no planeta há muitas centenas de milhares de anos atrás, anteriormente a todos os processos históricos de religião que a gente pode verificar um momento em que apareceu dentro da história. Afora isso, tem o fato de por que os conhecimentos védicos ficaram restritos apenas ao território que nós conhecemos como Índia. Então, na verdade, não é bem assim. No tempo remoto, na história da epopeia da Índia e da história da humanidade, o império conhecido como Bharata, o Império Bharata, liderado recentemente, principalmente pelo rei Yudhishthira, que é um dos personagens do Bhagavad Gita, que aparece no contexto, o conhecimento védico ele se espalhou por toda a região da Ásia, não é? Tanto é que o maior templo dedicado a Vishnu do mundo fica no Camboja, que é conhecido como Angkor Wat, né? A Malásia, por exemplo, ela toda ela baseada na cultura védica. Os muçulmanos vieram bem depois. A Tailândia, no aeroporto da Tailândia, quem quiser pode entrar no Google e pesquisar. O nome do aeroporto da Tailândia é Suvarna Bhumi, que significa terra. É um termo sânscrito. E dentro do aeroporto da Tailândia tem uma escultura enorme de um dos passatempos de Vishnu descrito no Srimad Bhagavatam. Então, assim, em várias outras partes do mundo que se pode observar vestígios de que a cultura védica ela não se manteve restrita apenas à Índia, né? Agora, com a entrada da Kali Yuga, de uma maneira mais intensa, o que aconteceu? É como se fosse a Kali Yuga, é como se fosse uma época de estiagem, né? Na época de estiagem, os rios secam e você tem aí um reservatório que se mantém, não é? Por um período de tempo. Depois vem a chuva e novamente irriga todos os rios e as coisas se espalham novamente. Então, na Kali Yuga, no início da Kali Yuga, houve uma estiagem, uma recolhida, e principalmente porque o ser humano, o chamado humano, se tornou mais violento, mais agressivo. E aí é onde que entra o fato do porquê o conhecimento védico ele chegou no Ocidente somente recentemente, pelo seguinte motivo: é que o conhecimento védico ele necessita de intelectuais, ele necessita de um público pacífico, pacifista, capaz de praticar o ahimsa, a não violência. Então, nós temos aí, assim, se a gente rastrear aí os últimos 10 mil anos da história da humanidade, é uma história repleta de crimes e violência e agressões contínuas, não é? Assim, sobre os inocentes, principalmente. Quando a gente olha a história aqui do texto do Bhagavad Gita, está acontecendo uma batalha, mas é entre soldados fora da cidade com regras. É tipo um ringue mesmo, MMA, né? Acho que é isso. Então, agora, num ambiente com muita agressão e violência e hipocrisia e distúrbios, você não consegue um grupo que possa acompanhar a profundidade dos textos védicos num ambiente de muita violência. Então é preciso de paz, né? E não coincidentemente, mas claro, por uma questão de logística, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, havia uma ideia no mundo, uma ideia assim, chamada expansionista, que na verdade a ideia expansionista é que países mais bem armados entram em países menos armados
e dominam aquela região e declaram que aquela região pertence a esse tal país. Foi isso que a Grã-Bretanha fez, foi isso que os holandeses fizeram, que os espanhóis fizeram, que os portugueses fizeram, enfim, que os italianos fizeram, e foi isso que acabou, a França também fez. Então, os países da Europa saíam pelo mundo conquistando territórios e, assim, denominando esses territórios como sendo propriedades deles. Por exemplo, os americanos controlavam as Filipinas e várias áreas do mundo como sendo parte do império, não é? Assim, dos americanos. E aí tinha a França, tinha todo mundo. Então, por conta disso, por conta do desejo expansionista que já veio lá, né? Você tem aí Gengis Khan, Alexandre, Napoleão, todo mundo querendo dominar todo mundo. Então, num ambiente assim, você tem sempre guerras, instabilidades. A tecnologia, os conhecimentos são voltados para a guerra. São muito mais voltados para a guerra do que para o refino do espírito. Então, um ambiente em que o conhecimento védico ele não floresce muito bem, né? Tem certas plantas que precisam de um determinado tipo de solo, tem certas uvas que precisam de um determinado tipo de clima, né? Tem certos animais que dependem de um determinado tipo de ecossistema para que ele possa florescer. Os conhecimentos védicos dependem de um ambiente pacífico e de uma quantidade significativa de intelectuais refinados para poder entendê-lo e praticá-lo. E o Ocidente não estava preparado. Então, no processo histórico, a ideia era praticamente roubar, não é? A propriedade alheia. Então, um país que vai num outro país e diz agora esse país pertence ao nosso país, é roubo. Então, era uma comunidade mundial de ladrões. Era uma máfia organizada coletiva. O planeta inteiro estava nesse humor. Aí, o que aconteceu como efeito colateral disso daí? A Primeira Guerra Mundial veio, porque os alemães queriam também ser uma grande potência, ou seja, queriam ter territórios. Deu um problema sério. Como consequência disso, apareceu, não é, o produto desse tipo de mentalidade foram o que nós conhecemos aí, Hitler, Stalin, os japoneses, né, Então, esse tipo de ser humano violento, agressivo e determinado a levar as coisas à última consequência, acabou gerando um trauma tão grande na humanidade, principalmente porque depois que os aviões, o avião foi inventado, aí começou a funcionar em 1910, então, por conta das bombas, as cidades todas começaram a ficar envolvidas nos sofrimentos das guerras. Então as mães viam seus filhos morrerem na frente delas. Até a Primeira Guerra Mundial não tinha esse contato tão intenso dentro das cidades, aconteciam as guerras mais fora. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, todos ficaram envolvidos, todos, absolutamente todos sofreram. E esse sofrimento coletivo fez com que o ser humano, principalmente ocidental, mudasse de ideia em relação ao processo de dominar os demais, porque dá esse efeito colateral, porque todo mundo quer dominar, aparece uma hora que dá uma explosão, né? Aparece um louco aí, mais louco que os outros loucos, no caso como Hitler, né? Ou mesmo Stalin, etc., e outros aí, e dá no que deu. Então foi criado o quê? As Nações Unidas. E o que é as Nações Unidas? É uma tentativa de resolver as coisas com base na conversação, para não haver mais guerras. E nisso os territórios foram sendo devolvidos para os seus respectivos donos. E houve uma certa estabilidade, pelo menos está se tentando ainda melhorar essa estabilidade. E, consequentemente, as Nações Unidas começou a se fortalecer, começou a ficar um pouco mais, saudável a partir da década de 60, de 70, que é quando teve toda aquela manifestação contra a guerra do Vietnã, contra as guerras do mundo, e a ONU foi ficando cada vez mais solidificada para regularizar os processos de domínio das nações. Então não existe mais tão proeminentemente esse processo de entrar nas outras terras. Isso gerou uma paz mundial, de certa forma. Pelo menos o básico, quer dizer, nós estamos muito longe, né, da ideia de paz mundial,
mas o básico já foi mais ou menos estabelecido. E nesse exato momento é que aparece a cultura védica, começa a florescer no Ocidente de uma maneira bastante proeminente, por exemplo, principalmente com a yoga, né? A yoga, ela foi a primeira etapa de florescimento dos conhecimentos védicos no Ocidente. Depois vieram a metafísica, né, através das religiões védicas no Ocidente. Então, é isso, tá? O Prabhupada mencionou aqui, olha só, alguns deles, né, disseram que os americanos eram muito afortunados, né? Os americanos eram muito afortunados por eu ter iniciado nos Estados Unidos o movimento da consciência de Krishna. Mas, na verdade, o pai original desse movimento é o próprio Krishna, né? Aqui o comentário que Prabhupada está fazendo é que o movimento da consciência de Krishna está chegando no Ocidente, né? 1960 mais ou menos era o período. E a questão é, por que só chegou em 1960, se é tão importante assim, por que só chegou? Então eu estou explicando por que só chegou nesse período, entendeu? É que realmente o processo histórico, o coeficiente, a qualidade do ser humano não estava apropriada para o conhecimento védico. Então foi necessário esperar que esse ser humano amadurecesse em termos da necessidade de haver paz, da necessidade de não usurpar a propriedade alheia de forma agressiva, de forma desonesta, porque você entrar num outro país e dizer esse país pertence ao nosso país, isso é roubo. É como você entrar na casa de uma outra pessoa e dizer essa casa agora é minha. E era mais ou menos isso que os ingleses faziam, que os alemães faziam, que os franceses, italianos, holandeses, portugueses, espanhóis, era isso que eles faziam. Chegavam em outro país e diziam agora esse país é nosso. Praticamente isso é roubo. Então era uma comunidade mundial de, vamos dizer, ladrões, né? Isso nós chamamos de impérios. Mas é praticamente roubo, porque você entra no país para quê? Para pegar os recursos daquele país. Isso é roubo. Então, numa sociedade em que todos são ladrões, quem é que vive em paz? Como é que você pode falar de honestidade, pureza, elevação da consciência em um grupo de ladrões? A gente não vê assim, dessa forma, agora, mas analisando do ponto de vista objetivo, era uma humanidade baseada em ladrões, pessoas que roubavam outros. E não havia ambiente apropriado para o conhecimento védico nesse período. Ok? Então, não sei se é satisfatória essa explicação, do meu ponto de vista sim, né? E nós somos muito afortunados de estarmos vivendo num período em que a gente pode ter acesso aos conhecimentos védicos e temos o mínimo de paz suficientes para cultivar esse conhecimento, tá bem? Muito obrigado pela atenção e agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou abrir o próximo vídeo, né, para não ficar muito extenso cada vídeo, mas o próximo vídeo é a sequência dessa aula, porque eu fiz uma recontextualização, toquei nesse ponto que eu achei muito importante, e eu vou abrir o próximo vídeo e vou dar continuidade nessa aula, porque eu agora vou continuar lendo o prefácio de Sua Divina Graça sobre Prabhupada, ok? Muito bem, então, obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna, nos vemos na próxima gravação.